Boa tarde, pessoal. Tudo jóia aí? Então vamos iniciar a nossa live aí da terça-feira, tá? Vamos esperar aí pro algoritmo do Instagram começar a avisar todo mundo. Nosso convidado já tá por aqui já. Isso, perfeito, Vergara, tá ótimo. Vamos dar um oi pra todo mundo aí, boa tarde. Esperar então o pessoal entrar aí. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Estamos iniciando aí nossa live da terça-feira. Estamos esperando o pessoal entrar, né? O tema hoje, então, é sementes esverdeadas. Opa, um tema um tanto polêmico. Opa, desculpem aí a falta de jeito aí. Vamos entrar aí, tá, pessoal, Então, o tema hoje é sementes esverdeadas. Olá, Bia, Cocari, prazer. Sejam todos bem-vindos aí, tá bem? Vamos ver quem mais. Opa, deu uma falha aí. Tem um monte de gente entrando, já deu uns 2, 3 minutos, né? Então a gente vai agora chamar o nosso convidado. Acho que grande parte aí do pessoal já entrou aí. Ó, doutor Ricardo Bagatelli, obrigada. O FV aí também tá por aí, prazer. E aí, Camila, tudo jóia? Vamos então chamar o nosso convidado. Opa, desculpe. Vamos lá então. Vergara, estamos te chamando aí. Vamos ver aí. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, doutor. Tudo jóia? Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo bem, então. Obrigada aí por ter aceito esse desafio de falar de um tema tão polêmico e tão atual aí na nossa safra, né? Então, lembrando aí, né, que o Rafa Vergara foi nosso orientado, né, aqui da Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, né, e trabalhou com o tema, então foi por causa disso que a gente convidou ele para falar um pouquinho disso, né, do que ele viveu no dia a dia dele aí, né. Então, Vergara, conta um pouquinho. Opa, a conexão tá um tanto ruim. Conta história profissional, né? E o porquê do tema da tua tese, né? O seguinte, eu sou engenheiro agrônomo, formado na FAEM, fiz o meu mestrado na FAEM, em Ciência e Tecnologia de Sementes. No doutorado, optei por trabalhar com sementes esverdeadas de soja, um tema que me chamava a atenção já há algum tempo. No meu estágio final de graduação, eu fui... Então era um tema bastante pertinente lá já na época, então é uma região que se faz muita semente no Tocantins, então é uma região que tem histórico de produção de sementes esverdeadas, a ocorrência do evento Sementes Esverdeadas, e com base nisso a minha curiosidade me levou a trabalhar com o Opa, legal. metabolismo, com o comportamento das sementes esverdeadas ao longo do armazenamento. É isso. Não, então tá bem, né? Eu acho que esse tema... Por que esse tema tá tão divulgado este ano? Tu saberia nos dizer aí? Sim. Ah, o evento Sementes Esverdeadas, sempre que se ouve falar, se lembra diretamente de erros de dessecação e também de algumas regiões no Brasil, algumas regiões produtoras de semente que tem esse evento mais rotineiro.
por exemplo, a região dos projetos do Formoso Araguaia no Tocantins. Entretanto, nessa safra, um dos principais estados produtores de sementes de soja do país estão enfrentando, acredito não é a primeira vez, mas esse ano está nos chamando bastante atenção pela generalidade da ocorrência de sementes esverdeadas no Rio Grande do Sul. Por que que isso está acontecendo? Nós viemos aí de uma safra totalmente atípica, principalmente para a metade norte do estado, né? Não é corona, pessoal, não se assuste. Então, o que está acontecendo? Nós tivemos um período de um déficit hídrico aí de quase 40 dias em pleno reprodutivo da soja. Obtivemos perdas significativas de produção, de volume de semente e grão também. E na semente de soja se vem observando um elevado índice de sementes esverdeadas. Tá? Primeira coisa que nós devemos entender no fenômeno sementes esverdeadas é a diferenciação entre sementes verdes e esverdeadas, né? Sementes verdes mantém aquele formato feijão, digamos assim, que se tira ela tranquilamente numa peneira. Tá um pouquinho ruim a tua conexão, tu vai ter que repetir, Vergara. Aonde que eu parei? Repete aí para nós que a tua conexão cortou. Tu estava falando de sementes verdes e esverdeadas, afinal de contas. Beleza, que beleza. É isso, né? Nós temos que ter essa diferenciação desses dois cenários, né? Sementes verdes, né? A gente seca, depois de feita a secagem da semente, ela mantém aquele formato irregular, ela não volta para o formato redondo, digamos assim, esférico. Entretanto, as sementes esverdeadas, ela fica em forma muito similar à semente amarela. É o que nos dificulta a questão da retirada dela da massa de sementes, né? Então, é um evento que está chamando a atenção de grande parte dos produtores. Então, quer dizer assim que durante o beneficiamento, né? Então, um problema de campo, do qual a gente não consegue solucionar no campo, né? Exato. E aí, quando leva para o beneficiamento, também pouco se consegue fazer porque é muito semelhante a uma semente do padrão daquela safra. Exato. Pensando em características físicas, basicamente a única diferença delas é cor, né? Em termos de densidade, se tinha alguns questionamentos acerca disso. Durante a minha tese eu busquei muito essa informação, se existia uma variação significativa a ponto de uma mesa densimétrica entender essa diferença, e infelizmente não se observou nada, né? Então, esse fenômeno no Rio Grande do Sul esse ano é bem significativo. Então, num estado que tem uma área semeada de soja gigantesca, muito embora se saiba que grande parte dessa área é semeada com semente salva, semente ou produzida pelo próprio produtor ou até mesmo da pirataria, mas se nota que a demanda por sementes legais nessa safra vai ser bastante grande e, entretanto, por o que se vê do comportamento das empresas, o volume de produção vai ser bem menor, né? Porque estão entendendo que a baixa qualidade dessa semente não vale a pena aproveitar ela, levá-la para um estágio para frente do processo de produção. Você chegou num tema bastante interessante, né? Então, ter sementes esverdeadas no lote quer dizer baixa qualidade. Sementes esverdeadas, geralmente a literatura nos traz que ela é o problema, né? E até na minha tese está escrito em letras garrafais que ela é o sintoma, né? Ela é um fator que evidencia um distúrbio ambiental que ocasionou a morte prematura da planta antes da tão falada maturidade fisiológica, né? O que acontece geralmente em sementes esverdeadas, né? Num primeiro momento, logo após a colheita, no primeiro momento de armazenamento, digamos assim, 30 dias, se observa que aquele lote, aquele volume de sementes tem uma qualidade aceitável para o mercado, principalmente num ano difícil como a safra 19-20 está sendo, né? Entretanto, ao longo do armazenamento, a gente observa que esse lote tem um decréscimo de qualidade muito, muito significativo, né? Isso é natural da soja ter esse decréscimo de qualidade, entretanto, em sementes que apresentam sementes esverdeadas no lote, ou na massa de sementes,
essa tendência ao decréscimo de qualidade é muito mais significativa. Por quê? Aqueles fatores de ajuste fino, pré-maturidade, né? Oligosacarídeos, proteínas que vão conferir o melhor potencial de armazenamento das sementes ao longo do tempo, ao longo desses 6, 7, 8 meses de armazenamento, não são depositados de maneira eficiente. E o que acontece? Essa semente tem menor potencial de armazenamento, né? Então, isso é um fator que vem limitando significativamente a qualidade. Esse ano vamos observar muito esse fenômeno aqui no estado. Nós vamos ouvir falar muito dessa situação, porque é nova, né? Com a função, eu trabalhei durante 4, 5 anos na produção de sementes. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não observava, não era algo natural a ocorrência de sementes esverdeadas. Se observava em uma ou outra cultivar com maior tendência, entretanto não era tão generalizado como está acontecendo essa safra, né? Então, Vergara, eu queria pegar aquele tema que tu estava falando de beneficiamento, né? Então, sim. Veja, né? Eu peguei até um material teu, né? No qual tu demonstra pra gente aí que há vários tons de sementes esverdeadas, né? Ela vai do verde, vamos dizer assim, né? Bem característico, até um amarelo esverdeado, vamos dizer assim. Exato. Né? E aqui tu classificou em 3 tons, né? Então, veja que a gente sabe, né, que no beneficiamento há várias oportunidades aí de trabalho, como, por exemplo, a seleção ótica, né? No entanto, né, o mundo sementeiro não é um mundo que lida muito com a seleção ótica, né? Isso é mais característica do mundo de grãos, vamos dizer assim, né? E o que tu acha aí do beneficiamento de lotes de sementes esverdeadas? Bom, pensando em separação óptica, o que vem se notando? Alguns trabalhos até da Embrapa Soja de Londrina mostram alguma eficiência do processo, né? Bom, a que nível de mistura de sementes esverdeadas estamos nos referindo? Diversos trabalhos da França Neto, grandes autores do tema, indicam que percentuais de até 15% de sementes esverdeadas é aceitável, né? Então, quando é que é recomendável essa separação óptica? Quando temos percentuais aí de 15% no máximo, porque ela tem baixa eficiência na separação. Por essa variação de tonalidade, nós temos de um verde bem mais intenso, um verde, às vezes é só uma pintinha de verde, de resto de clorofila que ficou na semente. Então, o sensor tem essa limitação. E às vezes, muitas vezes a gente mais descarta uma semente de boa qualidade do que retira propriamente a semente esverdeada da massa de sementes. Então, tem uma eficiência bastante limitada, né? Algumas empresas estão buscando e trabalhando com isso, mas acredito, na minha visão e por os resultados que eu obtive na minha tese, dos ensaios, que não seria uma alternativa tão eficiente a ponto de valer um investimento num separador óptico. É um equipamento bastante caro, com um fluxo bem limitado. Então, eu acredito que não vale a pena. Por quê? O fator estressante que fez com que aquela semente esverdeada, vamos pensar numa planta de soja, né? Ela tem fluxos de floração e maturidade, principalmente esses materiais que estão no mercado hoje, materiais de grupo hábito de crescimento indeterminado. Aí o que acontece? O fator estressante que condicionou que uma semente ficasse esverdeada pode não ter sido tão severo a ponto de ocasionar, a não ocasionar, no caso, a degradação da clorofila. Entretanto, foi estressante aquela semente amarela, né? Então, o que foi feito na minha tese buscando esse tipo de resposta? Vamos armazenar essas sementes separadas, ou seja, se separou manualmente a esverdeada para o lado, a amarela para o outro, e ficamos com uma amostra de mistura como uma testemunha, um controle. Tá? O que se observou? Muito embora a semente amarela apresente uma qualidade fisiológica superior à esverdeada,
ao observarmos os níveis de qualidade que o mercado sementeiro hoje está disposto a ofertar, ela não atende essa demanda, né? Nós temos menores níveis de vigor, menores níveis de germinação, então isso acaba, digamos, inviabilizando esse processo de separação. A lógica é essa, porque vai existir um investimento, um aporte financeiro extremamente alto por parte do produtor de sementes no equipamento, e muitos lotes que ele tentaria utilizar na produção de sementes após a separação não vão atender os pontos de corte do próprio produtor de sementes. Verel, se tu me permite, né, porque a gente trabalhou também isso no TCC da Amanda, né, a Rita Monteiro submeteu um artigo agora sobre esse tema, né, não só sobre esverdeada, na verdade a técnica, né, a técnica de separação a gente já consegue, até o Daniel Pinheiro questionou, né, a gente já fez, então na verdade o que acontece, né, há vários tipos de equipamentos óticos, né, uns com uns fundos, né, que poderia, por exemplo, o arroz trabalha com fundo monocromático e tal, né, dá para fazer adaptações nesse tipo de equipamento com alguém que entenda do equipamento, que entenda do problema, né, dá para fazer adaptações e tu conseguir separar alguma coisa desse lote, mas precisa ser, então a técnica, o problema não é a técnica de separação, ela já é conhecida, né? O próprio França Neto fez um trabalho com uma máquina de seleção ótica, né? A gente aqui fez um trabalho em cima de processamento de imagens. Então a técnica é conhecida, porque aqui no arroz a gente trabalha muito com isso, né? E tu disse, foi muito apropriado a maneira que tu disse, né? Porque na verdade a gente vê essa imagem em 2D, né? E a soja, na verdade, ela é multidimensional, né? Então pode ser que Então, mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente sabe que no beneficiamento a gente retira muita semente boa, né? Junto com essa semente ruim. Então, essa quebra, né? Por equipamento fica muito alto e o custo, então, para o produtor já numa safra já ruim já é muito grande, né? Então, tem que tomar certo cuidado na seleção ótica, né? Trabalhar com gente que realmente entenda, com equipamento realmente de alta qualidade. Eu não sou contra o aluguel, né? Tem muita gente alugando de arrozeira, né? A própria empresa que vende o equipamento, tu alugar por um período e tal, até para teste, acho até interessante, mas realmente essa relação custo-benefício, né, tem que ser levantada. Mas aí conta um pouquinho mais desse armazenamento na tua tese, como é que foi feito isso, como é que foi esse trabalho aí? Bom, o trabalho funcionou da seguinte forma, né? O primeiro passo, essa semente foi toda produzida lá na região do Formoso do Araguaia, lá no Tocantins, no município de Duerê. Ela foi produzida lá, colhida, veio para o Rio Grande do Sul, embalada hermeticamente em caixas térmicas, né? Chegando lá no programa, foi feita a separação manual, né? Os estagiários agradeciam, achavam o máximo ficar separando sementinha por sementinha. Então, há vários deles assistindo a live. Eu acho que vão me atirar ovo agora, né? Mas muito obrigado, pessoal, foi muito útil. Posterior a essa separação, se fez uma análise da qualidade inicial da semente, e essa semente foi armazenada em 3 temperaturas, 3 ou 4, agora não vou lembrar bem detalhado. Nós armazenamos Três temperaturas. 3 temperaturas, né? Então armazenamos aí a 15 graus, 25 e 30. Eu não enxergo aí, professora, dá uma olhadinha que eu não lembro bem. 17, 25 e 35. Exato. Deixa eu pegar aqui. Aqui a gente tem plântulas normais, né? Então, na verdade, né, quem quiser saber mais, eu acho que tem que dar uma olhada já está até submetido, né? Tá. Né? Então aqui tem condutividade elétrica, aqui tem plântulas anormais, acho que fica interessante esse valor aí. Né? Perfeito. O que nós buscávamos ver, né? Bom, nós sabíamos que a separação tem um nível de eficiência dela, né? A gente nota que funciona, tem um custo mais elevado,
Cenário Rio Grande do Sul, acredito que dificilmente grande parte dos sementeiros vá adotar isso, porque é uma situação totalmente atípica, né? Em N anos de mercado vai acontecer em 5% dos anos, às vezes não é viável. Né? Claro, o aluguel, como a senhora acabou de falar, é prática economicamente viável. Tá? Então, o que nós buscávamos ver? Se o ambiente de armazenamento poderia influenciar de maneira significativa essa questão do decréscimo de qualidade dela ao longo do armazenamento. Então, por que se trabalhou temperaturas? Se fixou uma umidade, né, 12% de umidade, por que 12%? Quando nós montamos esse ensaio, essa tese, nós pensávamos muito mais no cenário Cerrado, Matopiba, do que propriamente Rio Grande do Sul. Né? Então, o que a gente sabe lá? Fator dano por imbibição no campo é um limitante de muitas práticas que se faz lá, inclusive baixar esse teor de água a níveis aí de 8, 9%. Então, o que se fez? Se manteve o teor de água das sementes em 12%, né, e se armazenou em 3 temperaturas diferentes. Né? O que se observou? Com a temperatura mais baixa, se consegue manter a longevidade dessa semente ou a qualidade inicial por um período mais longo, cerca de 60 dias, a gente consegue manter essa qualidade. Bom, cenário Rio Grande do Sul, acredito que insuficiente, 60 dias, né? Entretanto, pensando na região do Matopiba, é altamente eficiente. Por quê? Essa semente lá geralmente é colhida ali em fim de agosto e início de setembro ela já está indo para a lavoura, ela está sendo semeada de novo. Então, se eu conseguir manter a qualidade dela aí por 30 dias, numa baixa temperatura, consequentemente, eu vou entregar uma semente de melhor qualidade para o meu cliente, que é o objetivo de qualquer sementeira, qualquer produtor de sementes. Tá? Outro fator que se observou bastante, né? Uma estreita relação entre permeabilidade de membrana, medido pela condutividade elétrica, e o decréscimo de qualidade, ou seja, o evento sementes esverdeadas, decréscimo de qualidade, está intimamente relacionado à qualidade das membranas dessa semente. Ou seja, lá aquele evento pré-maturidade ali entre R6 e R7, muito próximo disso, hoje em materiais indeterminados é muito difícil de a gente ter uma maior acurácia nisso aí, mas se nota que é exatamente aquele ajuste fino de membrana que essa semente esverdeada está pecando. Ou seja, ela não consegue adquirir uma capacidade de sobrevivência durante o armazenamento. E a Vanessa Gonçalves, mais conhecida como Vanessinha, está te perguntando aqui se há alguma relação de sementes esverdeadas com sanidade. Tu viu alguma coisa nas tuas análises de aumento de patógeno, de aparecimento de patógeno? Vi, ela foi uma das colaboradoras dessa parte da tese. O seguinte, notou-se que sementes esverdeadas têm uma maior probabilidade, uma maior ocorrência de patógenos. Não quer dizer patógenos X ou Y, todos os patógenos, né? E uma coisa que nos chamou bastante atenção foi a questão de bactérias, né? Uma proliferação de bactérias bastante significativa. Está intimamente ligado com membrana, né? Se exato. Você tem uma maior lixiviação de solutos, maior perda de compostos celulares, a tendência é que tem uma maior incidência de patógenos. A lógica nos diz isso. Então, ó, o Capelaro está também trabalhando com sementes esverdeadas lá na Exalc. Capelaro, se tu puder pegar a tese aí do Vergara, né, para te ajudar a dar uma direção aí no caminho, ele já tem um dos capítulos da tese já publicados, os outros 2 estão submetidos, né? Mas aí se a gente puder te ajudar no teu trabalho, estamos nessa, né? Então, na verdade, né, Vergara, essa questão de sementes esverdeada, né, que num ano atípico como esse em tudo, né, né, imagina, se a gente está em vazio sanitário, nós humanos, imagine as plantas, né? Então, acho que a gente tem que compreender, né, essa lógica, né? Tu acha que o mercado vai se autorregular de alguma forma, no sentido de permitir, por exemplo, que haja sementes esverdeadas de alguma maneira?
Com certeza, professora, não tenha dúvidas disso, né? A safra 2021 vai ter que ser semeada, não tem outra opção, né? Soja é basicamente propagada via semente, não temos outra alternativa viável em grandes áreas. Então, o que se observa... Deu uma trancadinha aqui. Bastante. Que vai existir uma diminuição do volume de sementes, né? Por fatores de qualidade. Basicamente, alguns materiais são bem mais suscetíveis do que outros, né? Alguns materiais têm maior rusticidade, então eles tendem a aguentar mais esses fatores estressantes. E alguns materiais mais técnicos na produção de sementes, a gente já nota um descarte bastante elevado de áreas que eram destinadas à produção de sementes. O que vai acontecer nisso? Vai vir um menor volume de sementes para o mercado e o que vier vai ter que ser consumido, né? Infelizmente, essa é a realidade do ano. Vergara, acho bem interessante aqui. Bom, Jefferson, acho que a sua dúvida foi tirada. Eu não consigo ver a sua pergunta por inteiro aqui. Se Pois o é, eu estava setor tentando negligia. ler. Jefferson, tenta reduzir ou escreve para nós aqui que a gente vai ler, tá? Aí o Daniel pergunta de novo. Pô, Daniel, nós vamos queremos estar na tua banca aí de defesa de doutorado depois, tá? Brincadeira. Sobre estresse oxidativo, tu fez alguma coisa de análise bioquímica, né, no teu trabalho, né? Pode dizer alguma coisa ou isso ainda está em off aí? Isso está em off, mas eu posso dar uma ideia bem superficial, né? Com relação à atividade respiratória, estresse oxidativo, enzimas, a diferença é estatisticamente insignificante, não se observou significância nesses dados, né? Então, a resposta, eu acredito que seja mais relacionado a essa questão de membranas propriamente dita, do que eu particularmente, provavelmente a senhora lembra, o pessoal aí do laboratório, eu sempre pensava na minha cabeça lá no início da tese, que poderia ser algo bastante relacionado à atividade respiratória, né? Foram feitos durante 2, 3 anos, foi feita a atividade respiratória dos lotes que vinham lá da Bahia e se observou que estatisticamente não existia nenhuma diferença. Não era esse o fator preponderante sobre o evento, né? Então, é um tema bastante amplo, né? E hoje, se nós formos buscar na literatura, tem trabalhos muito próximos ao meu, assim, trabalhos bastante técnicos e pouco científicos, porque é bastante difícil mensurar certos fatores isolados, né? E tem outra coisa, né? O pessoal está aqui perguntando de proteínas LEA, né? De perfil bioquímico. O que acontece é que depende do estresse que foi causado essa semente esverdeada. Então, a gente não consegue repetição, né, de safras, porque aí um ano um ano foi estresse hídrico, o outro ano foi um estresse térmico. Então, teria que ser induzido isso, de alguma forma. Isso é extremamente complexo, porque quando tu induz condiciona o erro. Em casa de vegetação não é a situação real, né? Então, tem muitos questionamentos aí quanto a isso, né? Acho que a gente tem que evoluir nisso, né? Essa questão de membrana, tem muita coisa que a gente... a gente sabe que está havendo alguma coisa na seleção, no melhoramento genético, nesses materiais com membranas, né? Por inúmeras coisas, né? Que eu acho que aqui não cabe afirmar nesse momento, mas eu acho que a gente tem que entender um pouco mais como é que está isso, né? Até o próprio, eu me recordo isso há mais de 10 anos, talvez quase 15, Fernando Henning, né, que é pesquisador da Embrapa atualmente, trabalhou muito, né, com tegumento de semente de soja, né, compreender como é que a soja
evoluiu nesse longo do caminho e isso meio parou na história, né? Talvez a gente tenha que voltar a entender, né, nesse novo contexto, né, principalmente nesse tipo de estresse que a gente está tendo, né, se isso é realmente, né, um caminho para ser seguido ou Sim. não, né? Assim, para quantificar fatores, né? Por exemplo, primeira coisa que nós temos que entender qual é o fator que condicionou o evento. Um equívoco no momento da dessecação, dessequei cedo demais. Segundo, foi estresse hídrico, foi morte de planta por doença de solo. Primeira coisa, nós temos que partir daí, né? Então, para ter uma ideia, durante esses 3 anos que se acompanhou, o que se notou? Jefferson, diminui a letra que nós não estamos conseguindo ler. Tá muito grande. Existem estudos de eficácia de produtos que prolongam a atividade das enzimas no campo, mesmo sob estresse? É a pergunta do Jefferson. Nunca vi. Sinceramente, não me deparei com eles ainda. O seguinte, esse fator, ponto, de um momento cronológico onde acontece o estresse, e qual fator estressante ocasionou a ocorrência das sementes esverdeadas, é muito importante. Por isso que geralmente não se recomenda fazer a indução, né? Para vocês terem uma ideia, durante essas 3 safras que se acompanhou a produção lá para ter o insumo básico, que é a semente esverdeada, nós observamos ali um ano com 15%, o lote que tinha mais sementes esverdeadas, outro ano 18%, e o último ano deu mais de 30% de sementes esverdeadas no lote. Então, essa variação é basicamente relacionada ao momento que aconteceu o estresse. Outro fator, como nós induziríamos esse estresse em caso de vegetação? Dessecação? Não sei. Então, existe uma correlação entre esses fatores que é difícil de quantificar e muitas vezes pode te induzir a um erro de conclusão que não vale a pena, né? Então, eu gosto muito de estudar exatamente o que acontecia no campo, né? Era observar exatamente, esse ano foi assim, esse ano foi diferente. É interessante isso, né, Vergara? Porque, na verdade, a gente tem, nós aqui, né, do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes da UFPEL, a gente tem essa característica de ser muito tecnológico, né? A gente está, assim, tentando entender e aprimorando tecnologia, o que muitas vezes não é bem visto, né? Mas, na verdade, a gente está meio tentando solucionar problemas do dia a dia do produtor, né? Então, quando a gente vai para algo mais bioquímico, né, que seria algo mais a nível celular ou biomolecular, né? Essas coisas não são suficientes para responder, né? Porque a gente teria a resposta de um evento, ou a gente poderia afirmar uma coisa que foi feito por um estresse hídrico, e a gente não poderia afirmar, por exemplo, por um estresse causado pela... Um exemplo bem lógico do fator, do fenômeno, por exemplo, uma podridão de raiz, uma podridão radicular, né? Ela ocorre geralmente em micro-regiões dentro do campo de produção, né? Nessa situação, o uso do seletron, do separador óptico, seria excepcional, porque separaria exatamente o problema, né? Quando se pensa num fenômeno de sementes esverdeadas ocasionado por um erro de dessecação ou déficit hídrico, esse fator estressante aconteceu no campo inteiro. Então, esse tipo de fator influencia significativamente a resposta do lote lá no fim, né? Então, por exemplo, se nós fôssemos analisar, fazer um estudo com uma área que teve 5% de incidência de uma doença no sistema radicular que ocasionou a morte prematura da planta, quando nós fôssemos fazer o potencial de armazenamento, provavelmente a semente amarela não teria o decréscimo que teve no nosso ensaio. Por quê? Porque ela não sofreu estresse nenhum, aquele fator estressante era regionalizado, né? Diferentemente do que acontece na região da Lagoa da Confusão, lá no Tocantins, que é um estresse por alta temperatura,
e muitas vezes déficit hídrico, que exatamente isso é generalizado. Não tem como fazer uma separação de uma planta sofreu estresse ou não, ou dentro de uma mesma planta, uma parte da planta sofreu estresse, o ápice, e o centro da planta, o meio, terço inferior, não sofreu estresse. É basicamente isso. Isso nos dificulta estudar mais detalhadamente o evento, né? Pelo menos É. no meu ponto de vista. Vergara, o Fernando Araújo, que é PNPD lá na UFAP, ele está perguntando implicações para a soja como grão. Fernando, a gente entende, né, que se esse grão vai ter um problema de armazenamento, né, também, né, ele também vai ter uma rancificação maior, né? Então, para óleo, muito provavelmente, ele pode ter índices que não sejam adequados para a indústria, mas a gente sabe que o pessoal dos grãos, eles misturam, né? Então, fazem com que esse valor fique inferior e que aí, na esmagadora, isso seja resolvido. Mas, gente, na verdade, assim, o nosso convidado aí de hoje tem um compromisso aí a posteriori, né? Quer dizer alguma coisa a mais, Vergara? Fique à vontade aí. O seguinte, pessoal, infelizmente, Rio Grande do Sul nós vamos nos deparar muito com o tema esse ano, o pessoal que trabalha com sementes, né? Esse ano vai ser um tema bastante debatido, né? Mas é o efeito do ano, efeito climático do ano, nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Acredito que o mercado, como nós tínhamos conversado antes, vai ter que se nivelar, né? Não tem jeito, nós temos que ofertar a próxima safra 2021, para os nossos produtores. E, consequentemente, pessoal, o estudo das sementes esverdeadas, do fenômeno, do efeito, quantificar, eu acredito que, modéstia à parte, nós fizemos os primeiros passos desse estudo. Tem muito chão para caminhar, né? Até chegar ao ponto de dizer com certeza o efeito é esse, a causa é essa, não causa ambiental, mas causa fisiológica. Por que perde a qualidade? Qual é o fator que influencia significativamente e a busca de novas informações, novas práticas de manejo, tanto em campo quanto em UBS, pensando em, não digo solucionar, mas minimizar o problema. Esse é o objetivo desde o início da minha tese, era exatamente isso, tentar minimizar o efeito da ocorrência de sementes esverdeadas no volume de produção de uma sementeira, no faturamento, na garantia de empregos e por aí se vai. Porque a gente olha muito, às vezes, o lado científico e esquece do lado humano, do lado... que é o que a gente vem vivendo hoje, né? Essa questão de isolamento social foi muito interessante para a gente refletir sobre muitas coisas na vida. Então, isso é muito importante, a gente ter essa avaliação do quanto impacta no setor, quanto impacta dentro de uma empresa, a perda de um campo de produção e por aí se vai, né? Então, eu acho que vale a pena estudar, o assunto é muito pertinente. Infelizmente, em outros anos, em outros momentos, nós vamos nos deparar com isso, né? Eu andei observando algumas áreas irrigadas com pivô, mesmo que em menor incidência está acontecendo também. Então, o fator alta temperatura que se teve ali no mês de março, uma semana, 10 dias com temperatura de quase 40 graus no Rio Grande do Sul, que não é normal. Isso aí culminou num decréscimo severo de qualidade de semente, não só pelo evento sementes esverdeadas, mas também pegou grande parte dos materiais cultivados com pós-maturidade fisiológica, naquele período de armazenamento em campo, o que vai com certeza comprometer em muito o vigor de muitos lotes que serão comercializados ou não no estado. Então era mais ou menos isso, pessoal. Já estão me chamando aqui para outra reunião, ou coisa complicada. Então tá bem, querido, obrigada, tá? Agradecemos aí, tá bem? Tudo de bom para ti aí, sucesso aí nessa nova caminhada aí, né, depois do doutorado aí, tá bom? Perfeito, Um abraço obrigado. aí. Tchauzinho. Sucesso, tchau. Tchau, pessoal. A gente tá... pessoal aí da UNCIDS treinamentos, né? A gente pode passar para vocês depois
a tese já foi defendida e até mesmo os trabalhos, tá? A gente pode encaminhar para vocês, se tiver alguma dúvida que a gente pode responder. E aí o colega aí da Exalc, agora me perdi, é Capelar o nome dele, né? Continue seu trabalho, vai ser difícil, mas eu acho que vai ser excelente aí a tua condução, né? O Capelaro perguntou aí, causas fisiológicas, pode estar relacionado à presença de clorofila e catabólicos, depois a gente pode conversar sobre isso, tá? E se tiver alguns alunos aí de graduação, vocês sabem que a gente está fazendo essas lives, né? São ações do nosso laboratório durante a pandemia, né? A gente está tentando motivar, né? E se manter atuante aí sobre né, esse isolamento, né? A gente ainda tem um trabalho sendo conduzido, mas na verdade está bem difícil de trabalhar nessa época, então nós estamos motivando o nosso pessoal e o pessoal das sementes que trabalham conosco nessa linha, mas a gente vê que tem muitos alunos de graduação, pós-graduação, que precisam então de certificados, entrem em contato conosco, se alguém quiser, a gente está certificando aqui pela universidade, né, porque isso é considerado uma aula aberta. A gente agradece aí todo mundo que está em contato com a gente, né? E se a gente puder ajudar em alguma coisa, a gente fica à disposição. E quem pedir aí os trabalhos, a gente vai, então, no nosso próprio Instagram, eu acho que tem alguns das capas, assim, principais dos trabalhos, mas a gente, com certeza, vai mandar para vocês também, tá? Então, boa terça-feira para todo mundo. Na quinta-feira, o nosso tema vai ser, então, processamento de imagens. Então, aquele colega que perguntou pelo ImageJ, aí a gente vai dar uma comentadinha também desse trabalho de separação de sementes esverdeadas, que foi um trabalho nosso, também às 16 horas, tá? E aí a gente fica à disposição. Ô, Denise, feliz aniversário, Denise. Denise Dias aí, né? Nossa colega, foi nossa colega aqui. E aí, então, um abraço aí. Acho que a professora Denise, muito obrigada, professora Denise aí, né? Confundi as Denises, me desculpa, professora. Obrigada pelo incentivo, né? E a ideia é a gente se manter aí em contato, tá bem? Então, um abraço para todo mundo, muito obrigada e boa tarde para vocês.